Boa noite, dia 27 de julho de 2021. Estamos iniciando mais uma live do Sechá. Hoje com a presença aqui do Lorenzo Rolim. Brunão aí já entrou. Bruno acabou de sair daqui. Obrigado, Bruno, aí pela sua audiência. Mais um pouquinho, minha mãe também entrou. Oi, mãe. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Sechá, beleza? O pessoal do Sechá já está entrando em contato aí com o Lorenzo para saber se ele vai entrar, se está com alguma dificuldade ou não. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, qualquer coisa, eu estou aqui para tá respondendo se eu souber. O Lorenzo é um engenheiro agrônomo e ele é presidente da Associação Latino-Americana de Cânhamo Industrial, né? Então ele tem muito aí para explicar sobre o cânhamo, sua utilização, questões da PL 399, né? O Lorenzo, ele está em outro país, vai contar essa história também. Vamos falar sobre conflitos. Enquanto isso, qualquer pergunta, estamos aqui para responder. A Lívia César, boa noite, boa noite. Tem um certo delay aqui. A Mari da Tua Mania também já entrou. Boa noite, Mari. Também é outra que está sempre aqui com a gente. Boa noite, Thiago. Mais um pouquinho. Tenho certeza que o Lorenzo está aqui, né? Foi confirmado, mas, né, não vamos perder esse tempo. Vamos aproveitar. E se alguém tiver qualquer pergunta, estou aqui à disposição para estar respondendo. Vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu vir para cá. Vamos entrar na página do Sechá. Opa, chegou uma pergunta aqui. Vamos voltar. Boa noite, doutor. Onde o engenheiro agrônomo recém-formado pode buscar trabalho com cânhamo? A pergunta do R414FK420. Daqui a pouquinho, opa, o Lourenço entrou aqui, ver solicitação. Está marcado aí para fazer essa pergunta. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Como é que você está, Lorenzo? Tudo bem por aqui. Desculpa o look cansado, mas eu literalmente cheguei do campo agora. Imagina, obrigado aí pela sua disponibilidade, né? Sei que seu tempo é corrido, né? E o Sechá está muito feliz em ter você aqui com a gente hoje nessa live. Então, para começar, Lorenzo, eu vou fazer uma breve apresentação sua, né? Claro. O Lorenzo Rolim, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, né? Até pelas minhas contas, quando houve aquele incidente na Boate Kiss, você estava lá na época na universidade, não estava, Lorenzo? Sim, foi bem próximo, né? Porque eu sou da agronomia e a festa na boate era da veterinária e normalmente a gente frequentava. Eu fui várias vezes na Boate Kiss. E aquele dia, por ocasião do destino, eu estava numa outra cidade com a minha namorada. A gente decidiu ir para a cidade dela para passar o final de semana. E até o pessoal ficou assustado porque não conseguiam contactar comigo, porque eu estava dormindo, né? O telefone desligado e a gente estava em outra cidade e as pessoas não sabiam, achavam que a gente podia estar lá por não estar atendendo o telefone. E, enfim, perdi um colega, muito, muito grande amigo. Foi traumático para a cidade, né? Agora já estamos longe, mas... Tanto é que na hora que eu vi, né, isso daí eu já falei, opa, vou perguntar para o Lorenzo. Lorenzo, você está aí? Deu uma travada. Vamos aguardar um minutinho. Você está com fone ou não? Senão você não vai escutar, cara.
Foi um fone. Estou aqui conversando com o João. O João é o jornalista do Sechá, né? E hoje ele veio para cá para me auxiliar nas perguntas. Acho que o Lorenzo caiu de vez, né? Mas a gente vai estar aqui conversando com ele. Boa noite, Gilvan. Deixa eu ver se mais alguém me falou boa noite. Boa noite, Evandro, o gol da Cristal Chopp de Mauá. Um abraço. Opa, o Lorenzo voltou. Alô, voltei? Voltou. Conectou na Wi-Fi aqui, caiu, agora voltei pro telefone, deu uma queda aí. Não, tranquilo. Então, voltando, né, falamos da Universidade Federal de Santa Maria e que você desenvolveu, né, projetos com cânhamo industrial em diversos países, como Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, América Latina e na América do Norte. E você é presidente, aí você me perdoa se eu falar errado, tá? É Laia que se fala ou não? É Laiha ou Leija, né, seria o correto. Leija. É um problema de colocar o nome em inglês, mas enfim. Que é a Associação Latino-Americana de Cânhamo Industrial. Na primeira pergunta que eu ia te fazer era sobre a Boate Kiss, já fiz, não aguentei nem a continuar a apresentação, né? E agora eu queria saber como que começou o seu interesse pelo cânhamo industrial, como é que foi isso eu acho daí? que o interesse começa, na verdade, na cannabis em geral. Eu não tive nenhum contato durante a faculdade em Santa Maria com cannabis. E quando eu fui para os Estados Unidos estudar na Califórnia, né, eu fiquei um ano lá pelo programa Ciências Sem Fronteiras, na época. E eu fui para a Universidade da Califórnia, em Davis, que é o polo agrícola, né, da Universidade da Califórnia. E eu comecei a conhecer a indústria, porque lá existia uma indústria, né? Existia uma indústria médica na época, e alguns colegas de classe trabalhavam na indústria, tinha um colega que produzia, inclusive, e comecei a me envolver. E aí acabei achando muito interessante o tema, né? Acabei tendo uma identificação bastante grande. Achei interessante por ser uma coisa diferente, né? Uma coisa que a gente não tinha contato aqui no Brasil. E aí quando voltei ao Brasil, no fim do programa, eu decidi que eu ia voltar para os Estados Unidos e seguir trabalhando. Só que quando eu tentei, na época, vistos para trabalhar com cannabis nos Estados Unidos, era absolutamente impossível, né? As propostas de emprego que eu recebia era: vem com visto de turista e vem trabalhar e fica aqui. Mas eu não queria fazer isso, eu queria um visto de trabalho, né? E isso na época era impossível. E aí no meio do caminho eu acabei também começando a me relacionar com a Bedrocan aqui no Brasil e fiquei por aqui. E aí começou toda a sua jornada dentro desse ecossistema. Por que foi necessário a fundação da Associação de Cânhamo Industrial Latino-Americana? Como você sentiu que precisava ter essa associação? Sim. Começou mais ou menos quando eu saí da Bedrocan, né? Quando eu decidi sair da Bedrocan e comecei a trabalhar como consultor, que aí eu trabalhei para uma empresa australiana, isso acabou me levando para projetos em outras partes. E tinha uma demanda em alguns países por cânhamo industrial. E aí eu comecei a realmente entrar no tema, que eu já conhecia, óbvio, mas aí eu realmente tinha uma demanda profissional, né, de dar um projeto de cânhamo industrial. E comecei a me reconectar com a agricultura, né, com o início da minha formação, que era agricultura de campo, né, soja, milho. Eu trabalhei com irrigação durante a faculdade e tive sempre uma conexão com o campo, né. E vi que isso, na verdade, talvez seria a maior oportunidade para o Brasil e para a América Latina. Só que faltava muita coisa, né? A indústria hoje ainda está engatinhando e na época não existia nada. Então comecei a me relacionar com pessoas da Associação Canadense, com a Associação Europeia, que são as mais antigas, pessoal das associações dos Estados Unidos. E através deles eu estava em 2019 na convenção anual da Associação Canadense, em Calgary, no Canadá, se eu não me engano.
e estávamos numa mesa eu, o presidente da Associação Europeia, o presidente da Associação Canadense, mais umas 3, 4 pessoas, e o presidente da Associação Canadense apontou para mim e falou: você reparou que você é o único latino aqui? Como aqui? Ele, não, no evento todo, no evento de 700, 800 pessoas, um salão gigantesco de um hotel lá, e ele falou: você é o único latino, você e o amigo que eu tinha levado, né? Vocês são os únicos 2 latinos. E talvez valha a pena você começar a mexer o tema na América do Sul, no Brasil, na América Latina, de alguma maneira, e começar a movimentar o tema, porque vocês são uma potência agrícola, né? Vocês são quem produz alimentos para o mundo. Isso e aí foi em que a gente ano? começou a mexer, 2019. 19. Então, relativamente recente, né? Pensando que 2020, pedaço de 2021 praticamente não existiu, né? Como você vê, então, tá? Um país que é, como você falou, né? Tem um potencial agrícola muito grande, né? Considerado por alguns assim o celeiro do mundo, num evento tão importante quanto esse, não ter assim ninguém, além de você que nos representou muito Para bem. mim foi bem marcante quando ele comentou isso, porque eu obviamente não sabia, né? Tinha 800 pessoas no salão, não tinha como saber quem era de qual país, né? Mas ele, como era o presidente da Associação Canadense, ele tinha os dados de quem se inscreveu no evento. Ele falou: você é o único América Latina aqui, não tem nem mexicano, nem brasileiro, nem ninguém. É você e o amigo que eu tinha levado, que foi junto comigo, também era brasileiro. E foi isso. E aí aquilo me marcou, assim, porque uma outra coisa que eu já vinha falando antes disso, a gente tinha um canal no Medium, eu e o Fabrício Pamplona, que a gente escrevia textos, que morreu porque a gente parou de escrever, não dá mais tempo. Mas eu já escrevia para falar sobre a falta de agrônomos, porque eu ia nos eventos, mesmo no Brasil, eu ia em eventos, né, sempre, desde 2014, sempre fui em todos os congressos e tudo que pude ir, e não tinha agrônomo, não tinham agrônomos. E eu pensava, gente, isso é uma planta. A primeira coisa que uma planta, a gente está falando de planta, é agronomia, é agricultura. E nunca tinha, o máximo que chegava perto era um biólogo, talvez, que estava por ali, mas assim, não tinha agrônomo. E aí isso começou a me incomodar. E aí quando eu fui lá realmente num evento no Canadá, e o cara me apontou que eu era o único latino, tipo, não era nem o único brasileiro, aquilo me bateu, assim, tipo, nossa, a nossa região do mundo tá 20 anos atrás dos caras, se não mais, né, porque o Canadá já planta cânhamo desde 94, a França planta cânhamo desde os anos 60, a China planta cânhamo desde sempre, e a gente que é uma potência agrícola, né, que tem uma disponibilidade de terras enorme, não só Brasil, mas toda a América Latina, que a gente produz quase toda a soja, milho, algodão, café, todo o café do mundo, isso falando só de algumas, né, e não falamos de cânhamo. E aí eu comecei a movimentar esse tema um pouco mais, né, comecei a tentar fazer uma pegada mais institucional, criamos a associação, junto com alguns outros amigos, e estamos aí até hoje. Eu tenho uma dificuldade para estar acompanhando as perguntas, né, e prestar atenção no que você está falando, então muitas vezes perguntas passam. Se você vê alguma que você achar interessante, a hora que você quiser, você pode estar intervindo. Pode deixar, mas eu teve aponto duas aqui. perguntas assim recorrentes, uma antes de você entrar e outra agora, né, de engenheiros agrônomos que se formaram há pouco tempo, que querem se especializar e trabalhar dentro desse ecossistema. Mas eu sei que você não está no país, né, que você tá fora do Brasil. Você ainda está fora do Brasil ou não? Sim. Tô no Paraguai agora, nesse momento. A gente teve um evento aqui na sexta-feira passada, e participou o ministro da Agricultura e alguns outros ministros de governo, Secretaria de Drogas e do Ministério de Indústria e Comércio. E foi a primeira exportação aqui do Paraguai de produtos Já alimentícios teve? de cânhamo. Eu ia te Sim, foi perguntar isso sexta-feira daí. agora. Foi sexta-feira? Sexta-feira. E aí, enfim, foi a primeira exportação, né, de produtos alimentícios aqui do Paraguai. E Foi para os Estados o Unidos ou Paraguai não? foi para a Holanda. Holanda. E o Paraguai se tornou o terceiro país do mundo a exportar para a União Europeia produtos derivados de cânhamo,
alimentar, né? Obviamente o Uruguai já exportou flores, mas alimentar foi o terceiro, que até hoje somente o Canadá e a China tinham exportado, e o Paraguai agora passou a ser o terceiro exportador de alimento de cânhamo para a União Europeia. E um produto que saiu com todas as certificações orgânicas, passou em todos os crivos de análise, né? Não é um produto que foi assim, você não vende nada para a Holanda de graça, né? Foi muito bem analisado, foi muito bem estudado, o produto passou no Eurofins, né, que é o laboratório crivo mais alto da Europa, e, enfim, foi aprovado, produto 100% orgânico, e foi enviado um container cheio aí de sementes, na verdade sementes descascadas, né, só a nós, do cânhamo, e é isso. Depois de alguns anos de muita luta, conseguimos alcançar esse sucesso aí. Em meu nome, em nome do Seixal, quero te dar os parabéns por essa conquista, né? E na pergunta que eu ia te fazer, né, eu tinha colocado assim, hoje você está no Paraguai, que está prestes a fazer a primeira exportação de cânhamo, quer dizer, passou por isso. E aí a pergunta que vem assim, não te dói ver, né, que o seu país natal, ele está fora desse contexto latino-americano? Ele parece que está mais alinhado com políticas tipo como a Venezuela, que também é proibido o cultivo. Né? E já emendando com as perguntas desses engenheiros agrônomos que querem se especializar com isso. Então a pergunta é, o que você diria para esses jovens que querem iniciar, né? E como que você se sente tendo que ir para fora do país para fazer o que você sabe fazer de melhor? Primeira resposta, dói um pouco, né? É triste ver que um país com as oportunidades que tem o Brasil, né? Ou melhor, com o potencial que tem o Brasil, não aproveitar essas oportunidades. É realmente um desperdício completo do nosso potencial agrícola para o cânhamo, né? A gente aproveita o potencial agrícola para outras coisas. Mas uma cultura tão versátil e tão interessante hoje no mercado mundial, que está em demanda, né? E o Brasil não produz porque simplesmente não quer produzir. E como você falou, está muito mais alinhado hoje a países fora do eixo, né? Venezuela, sei lá, eu nem sei dizer hoje, a minha dificuldade é dizer países que não permitem o cânhamo, porque a maioria já passou a permitir aqui. A América Latina ainda temos a Argentina que está agora em processo de aprovação, e a Venezuela que ainda não permite, aquele ali, Guiana, Suriname, não sei como, a gente não tem muita ideia, alguém tinha mas me hoje falado pode. Que eu acho que era só Venezuela e Bolívia que parece que tinham. A Bolívia também não tem. Eu acho que não, mas eu também não sei até que ponto é verdade essa informação, mas acho que a gente perde muito. Né, A gente perde muito e, assim, como conselho para esse pessoal que tem interesse, como eu tinha quando logo que me formei, vai buscar, vai para fora. Infelizmente não tem uma chance de fazer isso no Brasil hoje, legalmente, a menos que você trabalhe numa associação de pacientes, mas honestamente eu admiro o trabalho das associações, mas isso é uma exceção da lei, isso não deveria ser a única chance de trabalhar com cânhamo, né? Pelo contrário, as associações não deveriam precisar existir. É uma vergonha que as pessoas tenham que se associar para lutar por um direito de saúde. E vai para fora, vai para fora. Hoje em dia tem o Uruguai aqui pertinho, tem o Paraguai aqui do lado, tem a Colômbia aqui do lado, o Chile está aumentando bastante, a Argentina acredito que logo vai abrir. E se quiser ir para mais longe, tem Estados Unidos, Canadá, toda a União Europeia, China, Austrália, Nova Zelândia, tem um bom pedaço quase do mundo que você pode escolher. Do mundo. Do mundo, exato. Eu digo, hoje em dia é difícil dizer onde não pode, né? Tipo, o Brasil é um dos poucos que não pode, realmente. Assim como a Venezuela. Assim como a Venezuela. Isso, estranhamente, a China e a Coreia do Norte podem. Estranhamente. Qual que é a sua opinião sobre o substitutivo do projeto de lei chamado de PL 399? A PL 399 é muito boa, na minha opinião. Eu gosto bastante do que ela propõe. Eu conversei com o Paulo Teixeira, eu conversei com o Luciano Dutti em diferentes momentos, né, da formação do texto. Eu cheguei a conversar com deputados da Comissão Parlamentar Agropecuária, né, porque, enfim, tem um peso forte na nossa Câmara hoje.
o texto em si é bom, ele colocaria o Brasil num patamar, né, bem interessante para a produção, e faz uma coisa que é o que eu mais peço para o Ministério da Agricultura fazer desde que eu comecei a falar com eles em 2015, que é: cânhamo não é competência da Anvisa. A Anvisa não tem essa competência. Essa competência está sendo dada para a Anvisa de forma errada. Se você lê a Convenção de 1964, que o Brasil é signatário, etc., não fala que isso tem que ser coordenado pela saúde. Isso é uma planta que produz grãos e fibras, está excetuada desse acordo que o Brasil é signatário, e não deveria estar na mão da Anvisa. Vocês têm que assumir essa responsabilidade. E o Ministério da Agricultura nunca assumiu essa responsabilidade. E a PL 399 faria esse papel, né, através do Legislativo, colocaria essa responsabilidade do Ministério da Agricultura onde deveria estar. Tem um colega médico chamado Wilson Lessa, é psiquiatra lá em Roraima. No começo da nossa conversa, ele já tinha mandado essa questão da Anvisa tá, de certa forma, regulamentando, sendo dada, que não era para ser da competência dela, né, a utilização de cânhamo industrial para tecido e outras coisas, mas que ela acaba interferindo. E o que é mais estranho é que a nossa ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, que todo mundo fala que ela é uma pessoa super bacana, super aberta, se posiciona contra o que hoje há uma pressão muito grande do governo federal, né? O governo federal hoje não quer o cultivo de cannabis na forma que seja. E aí eu acredito que ministros que são muito alinhados com o governo, como é o caso da Tereza Cristina, fica difícil para ela, né, ir contra o chefe e falar que ela quer aprovar ou quer entender, porque a posição do governo federal atualmente não é nem queremos entender para ver o que pode ser feito, é simplesmente não, sabe? Tipo, é que nem a campanha do Nixon lá, diga não às drogas. Isso não existe, porque nós não estamos falando de uma coisa que é uma exceção no mundo. O Brasil é a exceção do mundo. Os Estados Unidos da América, que foi quem começou isso tudo de proibição, hoje planta cânhamo federalmente. Muitos estados, todos os estados basicamente podem plantar cânhamo. O Canadá planta desde 94. Tipo, nós estamos falando de uma coisa antiga já, e o Brasil segue com essa, não, nem fala nisso, não vamos falar, não. Então é frustrante, eu entendo a Tereza Cristina, eu realmente acho que a Tereza Cristina em si, ela como uma pessoa que entende de agronegócio, ela não teria nenhum problema de regulamentar o tema, ela é uma pessoa muito capaz, mas ela podia, só que falta vontade. Ela podia fazer um trabalho de educação continuada no governo, entendeu? Para explicar realmente todos esses benefícios, né? Mas eu entendo o que isso aconteça. Teve uma live que eu chamo de live do horror, que teve há uns dias atrás, que juntou, né, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Diego Garcia, que foi que agrediu Paulo Teixeira na votação da PL, e o Quirino Cordeiro, que é da Secretaria de Prevenção às Drogas. O que eles fazem de confusão entre cannabis psicoativa, cannabis não psicoativa, cânhamo industrial com uso adulto. Olha, assim, eu fiquei assim com um certo medo, porque precisa estudar muito para falar aqueles absurdos. É bem triste, assim, eu não vi essa live, mas me comentaram em alguns grupos, né, que o que foi falado, e é decepcionante, né? Acho que é o preço que a gente paga no Brasil, é o preço que a gente paga no Brasil por não investir em educação, sabe? Sim. Esse é o problema. A gente tem um país com muito pouco educado, e um país muito pouco educado não no sentido de ser uma pessoa educada, uma pessoa que tem anos de educação, a gente não tem, né? E é uma educação muito limitada, a gente não olha exemplos de fora, não tenta aprender. A regra não é entender e depois aplicar uma regulamentação. A regra é simplesmente dizer não, e agora não quero, e acabou. E é muito triste. E aí você vê eles falando essas coisas que eles falam, né, como comentaram nessa live, totalmente desconexa da realidade. Nossa, e eles são pessoas que são fãs dos Estados Unidos, né? Eles adoram bater continência para a bandeira americana. Então copia eles, vai lá e copia, fala com o Ministério da Agricultura, o USDA traz, faz a mesma coisa. Não só a liberação das armas, vamos copiar também nas coisas boas também, né?
Deixa eu ver aqui. Lembrando que quem legalizou o cânhamo nos Estados Unidos foi o Donald Trump. Não foi nenhum governo democrata, foi o Trump. Da história assim, dos Estados Unidos, acho que você já deve ter visto essa história. Você viu um filme chamado Hemp for Victory? Sim. Da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial, que mostra o governo americano, né, o mesmo presidente Roosevelt, né, que fez a taxação sobre a cannabis para impedir o uso social dela, né, que acabou com as produções de cannabis nos Estados Unidos, foi o mesmo que incentivou, na época da Segunda Guerra Mundial, a plantar cânhamo por conta de fardo. Então, assim, os Estados Unidos já produz cânhamo, né, há mais de 60 anos. O Wilson mandou alguma coisa aqui, Farm Bill 2018. A Farm Bill é a lei, né, que regulamentou o uso do cânhamo. Ah, tá. De 2018. E foi realmente a lei que o Trump... A Farm Bill é uma coisa meio anual, né? Todo ano tem uma atualização da Farm Bill. E a de 2018 é a que regulamentou o cultivo de cânhamo federalmente. Então não passa a ser mais uma coisa de estado para estado e passa a ser uma coisa federal. Como que você está vendo a política do Biden em relação ao cânhamo e a cannabis? Assim, ele entrou no momento que o cânhamo já está legalizado federalmente, já é produzido em escala gigantesca, né, nos Estados Unidos, muito focado no mercado de flores e extratos, então ele não tem como parar. Mas o Biden em si, ele vem a trajetória política dele é muito ligada ao proibicionismo, na verdade. Se você puxar a ficha do Biden, ele é um cara que sempre foi diga não às drogas. Mas agora ele está vendo que oportunidade econômica, né, os Estados Unidos pós-Covid não tem como não ter o cânhamo dentro da sua matriz produtiva, já virou uma indústria multibilionária nos Estados Unidos que vende bilhões de dólares por ano de produtos derivados do cânhamo, e inclusive o Paraguai vai começar a exportar para lá semente também. E ele não tem como parar isso. E agora eu acho que, na verdade, mudou um pouco a percepção dele, agora que ele é presidente, porque se fala hoje, inclusive, na legalização da cannabis como um todo, como é feito no Canadá, como foi feito no Canadá. Então eu acho que ele pode realmente ser o presidente que vai descriminalizar o uso de cannabis a nível federal, vai legalizar a cannabis a nível federal, como se quer nos Estados Unidos há muitos anos, né? Faz muitos anos que existe essa luta, a Califórnia, quando começou, né, o Oregon, e eu acredito que o Biden vai ser o presidente que vai ver isso no governo dele. Mas volto a frisar para os grandes conservadores, defensores da família no Brasil, que quem moveu e quem mais move o cânhamo nos Estados Unidos são conservadores republicanos dos estados do Sul, Kentucky, Texas, Flórida, Geórgia, e que hoje são os caras que estão plantando cânhamo nos Estados Unidos bastante. Inclusive o Texas cresceu a área produtiva pra caramba. E assim, vocês querem se espelhar nos conservadores americanos, vocês têm que começar a plantar maconha. Não podem ficar na metade do discurso. Não dá certo, né? Só metade realmente não funciona. Gostaria, né, que a parte mais conservadora do país seguisse também por esse caminho. A legislação, né, dos Estados Unidos, assim como o Uruguai, elas iniciaram mais pelo uso social, né, o uso adulto da planta. O Brasil está indo por um outro caminho, mas para o cânhamo industrial. Você acha que isso já que nós estamos pegando aquilo que deu não tão certo nos outros países e aproveitando para fazer uma legislação mais próxima dos nossos interesses? A 399 um pouco é isso, né? Eu notei assim que o Luciano Dutti e o Paulo Teixeira, eles realmente fizeram o dever de casa, sabe? É uma coisa que eu não costumo ver quando a gente fala com órgãos reguladores e políticos brasileiros. Eles realmente foram para o Uruguai, falaram com políticos de lá, foram para a Colômbia, falaram com políticos de lá. É uma pena que não puderam ir para mais lugares, né? Porque começou a pandemia. Mas eles entenderam o tema e a PL 399 reflete isso. O texto dela é bom, é bem fundamentado. Ele cria as bases, é claro, precisa ser melhorado, óbvio, tudo tem espaço para melhora, mas como primeiro passo inicial ele está muito bem feito.
E eu acho que eles vão ter uma luta difícil aí de Câmara, de Legislativo, de Senado para aprovar esse PL, que eu não sei nem se vai ser possível nesse governo, mas eu acredito que em algum momento, acredito não, é inevitável, é totalmente inevitável. O Brasil não vai conseguir parar isso em nenhum momento. Talvez o Bolsonaro consiga até o fim do governo dele, mas o Brasil não para. Porque o mundo inteiro está Também se acho. movendo nesse sentido. Então, que bom que eles puderam pegar exemplos de outros países, ver o que eles estão fazendo de errado e criar uma regulamentação melhor, pensando nos interesses brasileiros, que no final do dia é o agronegócio, é o que move o país, a Sim, base da economia brasileira, é o que mantém a balança comercial no superávit todos os anos. E é quem mais vai se beneficiar disso. É incrível ver que muitas vezes eles não enxergam isso e algum dia eles vão enxergar. E não sei quando vai ser, não sei se vai ser logo ou depois, mas vai ser. só espero que dê tempo da gente não perder completamente o bonde da história. Durante a nossa conversa hoje, você falou de outras culturas. Você falou de soja, você falou de milho, que você tem todo esse conhecimento. É verdade que a cannabis, seja ela cannabis psicoativa ou não psicoativa, ela recupera o solo prejudicado pela soja e ela poderia ser usada na entre-safra? Faz algum sentido isso ou não? Assim, a parte da pergunta sim, parte não. A soja, ela também não degrada o solo. Se o produtor é mais culpado do que a soja. Se o produtor não cuida bem do solo dele, ele pode ser degradado. Se ele não deixa cobertura, se ele não investe, né, em boas práticas de manejo, uso e conservação do solo, que aliás é uma das disciplinas mais importantes da agronomia. Se você está cursando agronomia, por favor, preste atenção em uso e conservação do solo, porque a culpa é mais do produtor, né? Esse é o meu ponto. O cânhamo em si, ele tem um sistema radicular muito forte, até uma pena que, né, não posso trazer fotos, mas ele tem um sistema radicular muito, enfim, melhora a estrutura do solo, né, uma raiz muito forte, uma raiz pivotante, e ele tem essa capacidade de melhorar a estrutura física do solo um pouco, e existem evidências desde muito antigas, assim, de União Europeia, que já comentam, né, tipo, se você quiser colher mais trigo, antes do trigo você plante cânhamo. Se não me engano, isso vem do Manual de Agricultura do governo de Portugal de 1920, uma coisa assim. Já tinha essa recomendação, assim, plante cânhamo no inverno, depois plante seu trigo para melhorar a sua produtividade. Porque ele tem esse efeito, que muitas vezes aqui no Brasil é comum o produtor usar nabo, né, nabo forrageiro na entre-safra, porque o nabo tem essa raiz pivotante, né, todo mundo conhece o nabo, e ele melhora a estrutura do solo. E a raiz do cânhamo é similar, ela tem essa capacidade de fazer essa melhoria da aeração do solo, estrutura do solo. A gente está confirmando isso aqui no Paraguai, né, porque a gente entrou no sistema de rotação de cultura desde o primeiro dia, né, o nosso cânhamo não é plantado em nenhuma área específica de cânhamo, ele é plantado numa lavoura de soja. O produtor colheu a soja, a gente entrou com cânhamo e agora a gente está saindo com cânhamo, o produtor vai plantar outra soja no verão, vai fazer um milho, alguma coisa assim. Então nós estamos realmente medindo isso para ter esse dado. Nós queremos ver aqui no Paraguai o que acontece com essa cultura subsequente, se ela vai melhorar, se ela vai piorar, teor de matéria orgânica do solo, a estrutura do solo, a gente faz análise, né, para acompanhar a evolução. E eu acredito que a sua premissa está correta. O cânhamo melhora o solo, só que não quer dizer que a soja degrade. O produtor pode degradar, o produtor pode cometer erros, ficar com o solo descoberto, pode dar uma queimada seguida de uma chuva, e aí degrada mesmo. E apesar disso, né, o cânhamo também pode ajudar no solo prejudicado não pela cultura, mas pelo agricultor, muitas vezes. Sim. O cânhamo ele tem duas características interessantes, né? Que é essa raiz bem forte, né? Uma raiz que realmente melhora a estrutura física do solo, mas ele também tem uma característica de ser bioabsorvente, que são plantas que realmente puxam basicamente tudo que está no solo. E nesse tudo também puxa metais pesados, até por isso que é uma preocupação muitas vezes com produto de grau alimentício ou produto de grau medicinal, farmacêutico,
que tenha metais pesados, porque o cânhamo faz isso. Ele acha um metal pesado no solo com a raiz dele e ele puxa para dentro. Ele é uma planta muito vigorosa nesse sentido. E isso é uma preocupação para a saúde humana, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de biorremediação. Então você pode usar o cânhamo para tirar metais pesados de certos solos que estão contaminados. Eu, inclusive, falava bastante quando deu o desastre de Mariana, né, que foi uma fossa de metais pesados. Daria para tentar desintoxicar boa parte daquele rastro todo com cânhamo, além de outras plantas. Interessante isso, hein? Milagroso, mas o cânhamo pode ser usado também. Tem outras plantas bioabsorventes, você poderia fazer um mix, utilizar ali naquela região, tentar tirar esses metais do solo que hoje são muito contaminados. Né? Duvido que tenha qualquer agricultura ali pelos próximos anos. Mas poderia ter. Poderia ter, Seria poderia um ser local utilizado excelente para o tratamento de cânhamo. Seria, e a gente poderia inclusive testar isso, né? Depois fazer um teste do cânhamo em si, ver se esses metais pesados estão realmente se translocando para dentro da planta, que efeito isso tem, quanto realmente tira, porque aí você pode fazer uma conta, né? Uma matemática aí básica e ver quanto você precisaria estar cultivando em cima para realmente limpar esse solo e depois reintegrar, fazer algum trabalho de movimentação de terra para voltar ao natural. E já seria uma experiência que poderia ser usada em outros países, caso acontecesse algum infortúnio, alguma coisa relacionada a metais pesados no solo. Eu lembrei, né, séculos atrás, quando a Holanda estava plantando cana para secar a terra. Ela fez grandes diques, né? Ela usou a cana-de-açúcar para secar um pouco, né? Não, o ser humano é bem criativo em utilizar plantas assim para fins variados, né? E esse é um exemplo muito bom, né? Utilizar a cana-de-açúcar para remover água do solo, assim como, enfim, tem N exemplos disso, né? Na história da agricultura. E eu acho que o cânhamo ele tem um bom potencial para esse tipo de aplicação. E depois você poderia usar a fibra, que não tem problema, ela ter um conteúdo maior de metais pesados se você usar certas aplicações, como construção civil, por exemplo. Você vai moer a fibra. Concreto de hemp, né? Se você vai moer a fibra e vai fazer um tijolo, não interessa se tem metal pesado ali, porque ele vai numa parede, vai passar uma argamassa em cima, uma tinta ainda, ele vai ficar isolado, né? Não vai contaminar ninguém, nem o meio ambiente. Até porque se você comer tijolo, você vai ter primeiro um problema no dente antes de se contaminar com metais pesados. Tem coisas muito mais graves que vão passar com você do que o metal pesado. O Wilson está fazendo uma pergunta, né? Como é que a cannabis chegou no Paraguai? Mas eu vou emendar essa pergunta com uma outra história, né? A gente vê que alguns países, eles têm uma grande produção, geralmente porque ele tem um mercado consumidor em volta. Foi assim, México, Estados Unidos, Marrocos, Espanha e também o Paraguai, o Brasil. O Brasil. Mas eu acho que não é dessa plantação que o Wilson deve estar perguntando. Como é que o cânhamo industrial chegou no Paraguai? E aí, assim, né? Eu fui estudar para fazer a live com você, Lorenzo. Afinal de contas, né, conversar com um especialista, com alguém assim de renome mundial. Dá para falar isso de você, porque você é conhecido no mundo inteiro. Eu fui dar uma estudada. Esforçado, Lorenzo, viu? Vai por mim que é. E nessa pesquisada que eu fui dar, então, aí tem a ver com a entrada do cânhamo no Paraguai. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que você teve um certo problema com produtores de cannabis ilegal no Paraguai. Mas não ainda da não. Forma, não da forma como a gente imagina que pudesse ter esses problemas. Né? Então, eu queria que você me contasse como é que o cânhamo industrial chegou no Paraguai e depois me contasse essa história, né, de um possível problema que pode ser que você tenha. A chegada aqui começou, acho que com a eleição do último presidente, né, o Mário Abdo. Ele é um presidente que desde que ele entrou, ele teve uma pegada sempre muito... seguir os Estados Unidos da maneira correta, digamos, sabe? Queria fomentar negócio, queria fazer a indústria se mexer. E quando ele chegou, já existia um movimento aqui dentro do Paraguai interno para a legalização
da cannabis, como existe em todo lugar do mundo, né? Tinha, como tem no Brasil, associação de pais, de crianças, tinha várias coisas aqui no Brasil, no Paraguai, eram iguais ao Brasil, e o governo dele entendeu que havia uma oportunidade aí, né, através do anterior ministro da Agricultura, que hoje já trocou, desde que começou o cânhamo aqui, mas começou com um apelo realmente da indústria local aqui para, olha, está acontecendo na indústria no mundo, o Uruguai está se mexendo, a Colômbia está se mexendo, a gente também quer. A gente já é hoje o maior produtor de cannabis da América Latina, que o Paraguai é realmente o maior produtor de cannabis da América Latina para o mercado ilegal. E o governo começou a se mexer nesse sentido. Então, em 2019, criou-se um decreto, né, começou a se permitir trazer novas variedades, testado dentro do IPTA aqui, né, que é o Instituto Paraguaio de Tecnologia Agrícola, e que é o equivalente à nossa Embrapa, por exemplo. Então você traz uma variedade de cânhamo para o Paraguai, você é obrigado a levar lá dentro e testar lá por 2 ciclos, então você tem que 2 vezes plantar e colher lá dentro. Aí eles vão fazer todos os testes, nível de THC, para ver se realmente bate com o cânhamo que seria permitido. Aprovou a variedade, você pode usá-la comercialmente. Então as empresas passam por esse processo todo, esse crivo, acompanhamento com agrônomos, né? É interessante ver que o governo do Paraguai está fomentando os agrônomos desse instituto, né, desse órgão, a entender melhor o cânhamo. Eles mandam os agrônomos para falar com a gente, para tipo, o que é cânhamo quando começou, né? Hoje eles já são bem entendidos, para eles entenderem, até porque a outra jogada do governo aqui foi levar para o lado social, que já tem muita gente plantando marihuana, né? Tem muito campesino aqui que não tem outra oportunidade e que acaba caindo na mão dos marihuaneiros, que são os caras que chegam com a semente, te dão e depois te compram a maconha para eles prensarem e levarem para o Brasil. E o governo começou a pensar, a gente também pode chegar nesses caras com cânhamo, eles já sabem plantar, né, a mesma espécie, e vamos fomentar eles passarem para o mercado legal, tirar eles do risco, do ilegal, e dar mais condições, né, uma coisa mais bem pensada. E aí a gente já, da empresa aqui, que é a nossa associada na Associação Latino-Americana e que eu trabalho aqui relacionado com eles, a gente já distribuiu sementes, o governo pediu pra gente, você tem como dar sementes para essas pessoas? Sim, a gente fizemos reuniões em centros do IPTA, os produtores vão lá, a gente faz uma palestra, explica o que é o cânhamo, como que planta, como que não planta, pessoas que têm 1 hectare, 2 hectares, e no final a pessoa ganha uma bolsa de 20 quilos de semente e assina um contrato, porque esse produto já é vendido, né? A gente garante a compra com preço, né? Não é para você ficar também pensando que vai plantar e depois, puta, como é que eu vou vender, para quem que eu vou vender? Não, já está garantido, que você colher, liga, a gente vai, recolhe ou você entrega na fábrica. E isso é uma maneira de tirar essas pessoas da mão do tráfico. Então eles começaram a migrar. E o problema que isso pode gerar, que aí vem a parte mais engraçada, é que o cânhamo ele é polinizado pelo ar, né? E o cânhamo industrial, para você ter sementes, você tem que ter os machos e as fêmeas. Ele é uma planta que tem os 2 sexos, né? Dioica. E esse pólen, ele viaja muito longe, principalmente em condições de vento e umidade do ar que existem aqui no Paraguai. Então, nessas plantações para o prensado, o famoso prensado, elas, normalmente, eles tiram os machos, né? Você arranca os machos, porque eles florescem antes, é fácil de ver. A pessoa arranca os machos e deixa só as fêmeas para ter as flores e para fazer os prensados. Só que o nosso cânhamo fica com os machos até o final, porque a gente precisa que eles polinizem para gerar semente, que a gente quer o grão. E esse pólen vai começar a viajar, e ele vai começar a polinizar essas plantas que não são cânhamo. E essa interação genética, né, quando esse cânhamo, que é um baixo teor de THC, naturalmente, porque o cânhamo, né, ele tem um teor de THC baixo de 0,3%, aqui no Paraguai é 0,5%, mas enfim, em vários lugares agora já estão adotando 1%. Geração após geração, ele vai começar a baixar o teor de THC dessas plantas, de uma maneira ou de outra. Porque esses produtores também guardam semente, né, esses produtores de marihuana, para usar no outro ano. Então, óbvio, sempre tem um pouco de semente, né? O pólen sempre chega, eles tentam fazer o menos possível arrancando os machos, mas sempre tem semente e é o que eles usam para o outro ano. E eles vão começar a ter sementes com mais e mais CBD,
ou melhor, menos e menos THC, não garante que vai ter mais CBD, e sementes que vão perder essas características da marihuana com o tempo, né? Claro que podem ficar mais isoladas, plantas de áreas mais distantes de campos de cânhamo não vão sofrer isso. Mas em algum momento, com a disseminação ampla no território, dando na mão de pequeno produtor, de grandes produtores, esse pólen vai chegar. E eu espero não ter problemas com o pessoal do crime organizado, mas em algum momento isso pode acontecer. Se tiver mais CBD, eu acho excelente que a gente vai deixar a população mais calma, né? Eu sou a favor de, já que tem flúor na pasta de dente, tirar o flúor da água e colocar nano CBD na caixa d'água para todo mundo, que eu acho que funcionaria muito. Eu tive essa conversa com o Fabrício Pamplona uma vez, que a gente estava sentado um dia fazendo conta, né? Nem se lembro quantos anos. E a gente, cara, estão produzindo CBD demais no mundo. O que vão fazer com tanto CBD? E não tem mercado para tanto CBD. Os caras, cada um que começa a planta hectares e hectares de CBD. E a nossa conclusão foi, de repente bota na água. Tipo, sim, eu acho que é o melhor. Vamos falar com as companhias de água aqui dos estados e vamos distribuir. Eles botam no reservatório e todo mundo toma água com CBD. Eu acho que o Wilson, né, ainda está colocando umas pitadas de lítio também. Bom também. Praticamente vai deixar toda a população bem mais tranquila, bem tranquila. Bem eu vou te perguntar uma coisa agora. Assim, eu não sei nem se você tem esse conhecimento, mas talvez sim. Eu sempre tinha medo do óleo produzido pelo prensado do Paraguai. Uhum. Eu achava que aquilo estava cheio de organofosforato, de agrotóxico, de um monte de coisa. E aí a gente fez uma análise com o óleo de prensado, porque pelo preço, cada vez mais comum a gente encontra pessoas fazendo o óleo medicinal com prensado. E a minha surpresa foi, a gente não encontrou, eu não sei se foi nessa amostra que foi utilizado ou se isso acontece. A gente não encontrou quase nada de organofosforato, de pesticidas, de nada. Mas a gente descobriu que parece que eles fazem a prensa da cannabis com os pés. E aí a gente encontrou tudo que foi tipo de micose, de fezes e tudo que é bicho. É isso mesmo? Eles prensam com o pé? Assim, eu acredito que realmente agrotóxico você não encontraria, porque o que eu saiba que eles usam aqui, que a gente agora já conhece, né, bastante aqui do Paraguai, já falei com muita gente, o que eles usavam era veneno para formiga, que a formiga realmente gosta bastante de cânhamo. A gente até também teve problema no nosso cânhamo com formiga em algumas áreas. Você tem que usar alguns venenos para formiga. Só que o veneno para formiga ele é um veneno muito sensível e muito leve, sabe? Não é um agrotóxico pesado. É um fipronil, né? Quem conhece a agronomia usa o fipronil. E ele normalmente é usado no começo do ciclo. Então, na flor, no final, não vai ter. E eu acho que é a única coisa que usam mesmo, porque as plantações de cannabis para o mercado ilegal aqui, elas são feitas em locais meio isolados. Então, assim, para o cara chegar lá com um agrotóxico para aplicar, não é simples, sabe? Eles são escondidos, assim. Então, é uma coisa meio... não vão estar aplicando veneno, até porque veneno é caro, e essas pessoas querem plantar e colher o que der e passar para frente. Então, eu realmente acredito que você não vai encontrar muito agrotóxico. Mas, o outro lado, micose, fezes, urina de vários animais, vai encontrar, porque isso é um produto que, como eles prensam, né? Primeiro eles colhem e tem que secar, eles secam sobre lona, no chão. Rato, aves, o passarinho adora semente de cânhamo. A gente tinha lavouras aqui que as caturritinhas, esses papagainhos, vinham e comiam assim vorazmente o grão. Eles adoram. E aí imagina você deixar isso tudo em cima de uma lona secando no sol. Eles vão ir lá em cima, vão querer comer, vão ver o que é. Rato vai passar ali, um monte de animais que vão deixar resíduos. E eu não sei se eles prensam com o pé exatamente, porque eles prensam com uma prensinha, assim, com uma prensa realmente com uma alavanquinha assim, que faz a pressão. Mas com certeza tem trânsito sobre isso, então eu não duvido nada que as pessoas caminhem em cima disso, ou que peguem com a mão suja, enfim, você está numa situação de campo escondido, sei lá, o cara
não vai lavar a mão antes de tocar no negócio, né? Então, obviamente vai ter contaminação de todos os tipos nisso e não tem muito como evitar. Mas agrotóxico pelo lado bom, acho que não tem. Não. Você vai ter no máximo uma micose aí ou pegar uma leptospirose. O Paraguai, ele já está fazendo pesquisas para a área medicinal. Foi uma pergunta da doutora Cíntia sobre isso, né, se tem essa pesquisa. E se o Paraguai, que perguntou foi o Gap Cruz, se o Paraguai ele está já fazendo também os tecidos à base de cânhamo, ou se é se só vende as sementes. Por enquanto, está mais focado na indústria alimentícia aqui, né, que seria o grão, e também já tem empresas de chá, já tem empresas de cosmético que usam, enfim, uma infusão aí das folhas, das flores. Tecido é uma coisa, às vezes as pessoas, eu entendo que se você lê no lugar, né, o cânhamo faz tecido, você compra uma roupa de cânhamo e acha que é uma coisa simples. Mas produzir cânhamo para a indústria têxtil é um processo. Você tem que produzir um cânhamo específico para a indústria têxtil, porque a fibra tem que ser de alta qualidade, senão a indústria têxtil não usa isso. Então, aqui no Paraguai ainda não está sendo produzido nenhum tecido a partir do cânhamo, não chegou nesse estágio, né? A indústria não está nesse estágio de maturação ainda. E o grão realmente é o mais simples. O grão é que você consegue plantar e colher grão e tem um mercado muito bom para o grão lá fora. Então eles estão indo por esse lado. E agora o Paraguai também não é só exportação, né? Que foi um problema na Colômbia, por exemplo, que era só exportação, não podia vender dentro. O Paraguai agora está permitindo esses produtos aqui na gôndola do supermercado. Mas o supermercado tem manteiga de amendoim com um grãozinho de cânhamo, tem grão de cânhamo em saquinho, vai ter chá de cânhamo. Aliás, chás, o Paraguai é um grande produtor de chá, para quem não sabe, né? Eles fazem muitas infusões florais e várias coisas. E algumas empresas já estão usando realmente o cânhamo para produção de chá. Enfim, é mais nesse mercado que eles têm atuado aqui. Os usos de fibras estão começando, estão sendo feitas várias experiências, já foi mandado fibra aqui do Paraguai para vários países do mundo para testes e outras coisas. Mas aqui ainda não tem uma indústria fazendo tecido. E, novamente, a indústria fazendo tecido é outro processo de aprendizagem longo, investimentos altíssimos, você tem que chegar até um tecido que é aceito pelo mercado de têxteis, né, que é um mercado muito maduro, que é um mercado que não compra qualquer coisa, e vai chegar lá, mas demora. O Wilson falou tererê, já tem, para você saber, já tem marca de tererê com folha aqui. Se você for em Foz do Iguaçu, atravessar ali, você compra. O mercado, assim, né, ele é muito amplo, né, na questão da cannabis. Lorenzo, por incrível que pareça, já estamos conversando há quase 1 hora. Então, nossa, não me reparei. Sério. Então, porque conversar com você é muito fácil, porque o assunto realmente, flui 1 hora. Né? Muito fácil. Então, a gente deixa os minutos finais, né? Primeiro, quero te agradecer em nome do Sechá pelo seu tempo, a sua disponibilidade. Você sempre nos recebeu muito bem, o contato, você sempre foi muito proativo, mesmo sabendo do tão complicada que é a sua agenda. O Sechá te agradece por isso. E queremos deixar o microfone agora para você, para as suas considerações finais, para você mandar o seu recado, para você... Fique à vontade para falar o que você quiser. Primeiramente, eu agradeço o convite mais uma vez, né? Eu acompanho o Sechá há muito tempo, sempre uso o Sechá como forma de ficar sabendo das coisas que acontecem no mundo, porque às vezes no dia a dia você não tem como ler todas as notícias, né? E agradeço o seu convite também, a sua disponibilidade de tempo, que sei que também é um tempo valorizado, não é um tempo simples de dar 1 hora aí fazendo uma live. Mas para mim é um prazer, posso voltar aí quantas vezes forem necessárias, só talvez com alguns ajustes de agenda, como eu falei, eu cheguei do campo fazem meia hora, sentei aqui para fazer. E, enfim, da minha parte, agradecer ao público aí que esteve hoje aí na live, o tempo de vocês também, que eu sei que muita gente está tirando um tempo da sua agenda para estar assistindo, né, e tentando absorver esse conteúdo. Dizer que através da associação a gente está fazendo uma iniciativa de educação sobre cânhamo, um pouquinho mais voltada para agrônomos, né, pela minha luta aí de ter mais agrônomos, eu estou indo por esse caminho,
A gente faz algumas eventos ao vivo, né, lives, que são aulas. Eu normalmente, ou eu faço uma palestra, ou eu trago alguém para falar. A gente já tem uns 300 alunos inscritos, mais ou menos, entre brasileiros, colombianos, paraguaios, uruguaios, peruanos, tem a América Latina inteira, né? Tem gente de todo lado. Quem quiser se inscrever, vá no nosso site ou vá no nosso Instagram, vai encontrar algum link, alguma coisa lá para entrar no formulário, se inscreve. Já fizemos 3 aulas e elas não estão gravadas, elas são todas ao vivo. Eu gosto de fazer ao vivo. Algum dia eu vou fazer gravado, mas não é agora. Então, vão, atendam, olhem as aulas, pelos feedbacks, aparentemente as aulas são bem interessantes. A gente fez um formuláriozinho de feedback lá, o pessoal elogiou bastante. E dizer que a gente também, a Laiha em si, é fundadora hoje do que vai se tornar uma associação global de cânhamo, né, junto com a Associação Canadense, a Associação Europeia, a Associação Australiana, chinesa, 2 associações americanas, japonesa, um grupo fundador aí que se uniu. Estamos todos colocando um investimento para a formação dessa associação global. E é bacana sermos, né, conseguir levar a América Latina para ser um fundador disso. E a gente agora hoje saiu uma notícia no Hemp Today sobre isso, a primeira notícia que a gente veiculou sobre essa associação global. Então quem quiser dar uma lida lá, deve estar no nosso Instagram também. Não falei com a pessoa que faz o nosso Instagram para ver se foi publicado hoje, mas deve estar lá. E, enfim, se informe mais, quem tem interesse, agrônomos. Eu comecei sem nada, eu não sabia nem o que era cannabis, e quando eu vi eu já estava lá dentro e eu nunca tive medo de ir atrás. Então, se você quer conhecer, quer trabalhar com esse tema, não tem no Brasil hoje, infelizmente, né? Mas tem no mundo inteiro. Então, se você não souber falar outra língua, vai para Portugal. Portugal tem. Enfim, tem vários países do mundo aí que te permitem ter esse trabalho hoje. Se você quiser se especializar, já tem curso em universidade nos Estados Unidos, já tem curso em universidade na Europa. A gente está promovendo um curso aí, porque falta aqui no Brasil, falta na América Latina. E tem maneiras de você aprender, tem maneiras de você ir atrás, correr atrás, e a gente está tentando ajudar quem realmente quer, quem gosta do tema. Mas no final do dia depende da sua força de vontade. Estamos aí para somar. Já temos até um grupo no WhatsApp desses estudantes, então eu falo diretamente ali, o nosso grupo ali fala diretamente qualquer ajuda que a gente pode dar, a gente está sempre ajudando. E é isso, espero ter ajudado, espero que... Demais! Eu tô até querendo pedir depois pro João, que é o nosso jornalista aqui do Seixá, entrar em contato com você, até para a gente fazer uma matéria sobre essas 2 iniciativas, se você não se importar. Não, de maneira, adoro. Essa associação mundial, a questão das aulas, porque assim, começou a live, começou a vir as perguntas de agrônomos querendo saber, então acho que é muito importante isso, já que a gente tem esse público que nos acompanha, né, eu acho que seria bacana. Então, se você permitir, depois eu peço para o João. Claro. Eu acho que eu tô com ele no WhatsApp, então eu vou mandar para ele a notícia que saiu hoje na Europa. Enfim, vamos mover o tema. A gente precisa de mais informação em português, né? Falta hoje muito informação em português e espanhol. Aliás, esse é um dos papéis que eu mais tenho forçado a Laiha a ser, né? Vamos trazer notícias e informações de qualidade para o português e para o espanhol, que é uma barreira grande, né? Tem muita gente que não consegue falar inglês, não tem conhecimento de inglês, na América Latina como um todo. Aqui no Paraguai, por exemplo, muitos dos nossos produtores falam guarani, não falam nem espanhol, então a gente tem que se adaptar realmente à linguagem local. E enfim, estamos na luta. Eu acho bacana quando as pessoas reconhecem, né, até onde a gente chegou, mas a gente está ainda aprendendo, somos todos alunos nessa escola aí, que é a indústria do cânhamo e a cannabis, e espero poder sempre contribuir mais para melhorar a indústria a nível Brasil e a nível América Latina. A única coisa que me deixa chateado, entendeu, é um talento como o seu ter que ir para um país vizinho, porque o nosso país não te permite você contribuir com toda essa expertise. Mas é uma questão de tempo que eu acho que isso
vai mudar. Lorenzo, obrigado, viu? Obrigado. Só informação ali no chat, a minha namorada, que também é nossa manager do Instagram, tá no Instagram, então vão lá se quiser se inscrever no curso, tem o formulário, a próxima comunicação que tiver você vai receber no seu e-mail. E escreva o e-mail direito, por favor, porque eu já tive uns 10 ou 20 alunos que se inscrevem e conseguem errar o próprio e-mail, e eu mando e-mail e volta para mim dizendo que aquele e-mail não existe, então por favor, chequem os seus e-mails. Atenção. Valeu, Lorenzo. Abração. Valeu. Um abraço, cara. Obrigado. Valeu, Pedro. E eu que agradeço.